Olá, seja muito bem-vindo! Estamos mais uma vez no ar para mais um vídeo sobre a aula de Física. Bora começarmos a nossa aula de Física. Mas, primeiramente, não se esqueça de se inscrever nesse canal, dar like e ficar atento, que toda semana tem vídeo novo sobre algum tema relacionado à ciência, tecnologia ou algum tipo de entretenimento. Bora lá? Vamos dar sequência. Essa aula será sobre a semana 1 do tema de Física do volume 3. Bora lá. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar será sobre trabalho e calor. E isso está envolvido com a questão de aplicação dos conceitos de energia e as suas propriedades. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho também sobre transformações de gases e também sobre gases ideais. O primeiro tópico que nós iremos estudar será sobre sistema. Bom, o que vem a ser o termo sistema nas ciências, em especial na física? Bom, vamos relembrar alguns tipos de sistemas que nós já aprendemos em outras oportunidades. Por exemplo, o sistema solar. O sistema solar ele é composto por vários planetas, cometas, estrelas, e vários outros elementos que está composto no sistema solar. O ecossistema terrestre, ele é composto por vários animais que vivem em terra plana, em terra firme. E o ecossistema aquático, onde existem as criaturas marinhas, existem também os peixes e todos aqueles animais fantásticos do mar, né? Em especial, então, na física, nós especificaremos para dizer que sistema é um corpo ou um conjunto de corpos escolhido para o nosso estudo e análise. Então, quando escolhemos um sistema, nós fixamos o nosso olhar sempre atento a este sistema, criando hipótese, criando teorias, leis, conceitos e também sempre conseguindo reafirmar ou até refutar de alguma forma aquela teoria ou aquele sistema que nós estamos desenvolvendo hipóteses. E ainda podemos também formular novas teorias ou leis. Bora lá, vamos dar sequência. Primeira coisa que nós precisamos relembrar um pouco para a nossa aula de hoje será sobre o conceito de temperatura. O conceito de temperatura ele está definido pela energia cinética média de vibração das partículas. Como você pode perceber, na parte vermelha, você percebe que a vibração das moléculas ou partículas, elas estão maiores, elas estão vibrando mais. E, diferentemente do lado direito aqui, né, você pode perceber pelas partículas azuis que elas estão vibrando menos. O que isso quer dizer, Lucas? Quer dizer que quanto maior a vibração, maior será a energia, calor, certo? Ou seja, maior será a sua temperatura. Reparem bem no termômetro que eu tenho aqui, ó. Ou seja, eu tenho um termômetro que está com uma temperatura muito alta na parte vermelhinha. Eu tenho uma temperatura que está muito baixa na parte azul. Certo? Então, nós estamos relacionando temperatura de acordo com a vibração das moléculas, das partículas. Bom, o tema que nós iremos discutir agora será sobre gás ideal ou gás perfeito. Certo? Gás ideal, para nós físicos, para nós químicos, é considerado um modelo teórico, certo? Ele não existe, na verdade, ele é um modelo fictício que na maioria das vezes existe um grande número de partículas que se movem aleatoriamente, podendo sofrer apenas colisões perfeitamente elásticas entre si. Ou seja, elas conseguem colidir ali e manter uma velocidade média entre elas. Ou seja, nós não temos uma grande diferença entre velocidade de uma partícula e outra. O conceito de gás ideal ele é útil
para o estudo dos gases, certo? Então, um gás ideal, ele é conhecido por muitos para estudarmos os gases. Dando sequência, variáveis de estado. O que vem a ser as variáveis de estado? Variáveis de estado de um gás ideal ou variáveis de estado de um gás. Podemos definir como 3 variáveis, como temperatura, volume e pressão. Ou seja, essas variáveis são as variáveis que podem, teoricamente, variar num sistema onde eu tenho um gás. O que vem a ser a temperatura? Acabamos de definir que pela energia cinética média de vibração das partículas do gás. Né? Quanto maior a vibração, maior será a temperatura. O volume ele é definido pelo recipiente que contém esse gás. Ou seja, se nós tivermos um recipiente grande, nós teremos um grande volume. Certo? Pequeno, consequentemente, um volume pequeno. Pressão. A pressão ela é definida pelos choques entre as partículas e entre as partículas e o recipiente. Certo? Certinho? Então, ou seja, então nós temos que pressão ele é definida basicamente pela quantidade de choques que há entre essas partículas, entre elas mesmo ou pelo recipiente. Certo? Ainda falando sobre gases, nós temos como um estudo muito importante dos gases as transformações. Primeiramente, as transformações, nós iremos falar sobre transformações que um gás pode sofrer de acordo com alguma dessas variáveis de estado que nós acabamos de aprender. Ou seja, são 3 conhecidas aqui, mais uma que eu vou apresentar depois. Primeiramente, a transformação isobárica, onde acontece que o gás sofre um tipo de transformação, onde a pressão é mantida constante e volume e pressão varia. Perdão. Transformação isobárica é onde nós temos a pressão mantida constante, onde o volume e a temperatura pode variar. Transformação isotérmica é um tipo de transformação de um gás onde, basicamente, as variáveis de estado, pressão e volume pode variar e a temperatura é constante. E a transformação isocórica é aquela em que o volume é constante, tá? E podendo variar a temperatura e a pressão. Ou seja, então nós temos que 3 tipos de transformação: isobárica, pressão constante; isotérmica, temperatura constante; isocórica, ou isovolumétrica, ou isométrica, volume constante. Bora lá. Isso aqui é um esqueminha bem tranquilo para a gente perceber isso. Uma transformação termodinâmica de um gás. A transformação isotérmica, nós temos temperatura constante, isotérmica. Isocórica, nós temos volume constante. E isobárica, nós temos pressão constante. Então, dessa forma, nós conseguimos analisar muito melhor o nosso entendimento. Bom, aqui eu tenho um esquema de uma transformação isobárica. Lembrando que transformação isobárica é pressão constante. Então, repare aqui nesse GIF. Ou seja, repare que a pressão ela está estática, né? Ela não move, onde temperatura e volume sempre variando. Ou seja, essa é uma transformação isobárica. Nós temos também pelo gráfico, num gráfico de pressão por volume, onde a pressão ela está constante, ou seja, ela não varia. O que varia aqui? Volume. Né? Volume aqui varia e a temperatura que também varia. Mas no gráfico, nós conseguimos identificar essa variação muito clara de volume. Certo? Bom, vamos falar agora sobre o experimento de Joule. O experimento de Joule é um experimento que foi criado por um físico inglês, né, James Prescott Joule, e esse físico inglês nasceu no ano de 1818
onde, ao longo de sua vida, ele realizou vários experimentos. Bom, a princípio, nós temos aqui esse experimento, né, onde, basicamente, nós temos um sistema, né, como eu disse a vocês, um sistema onde ele é composto por vários objetos que nós temos nesse sistema, ou seja, um peso, uma manivela, uma roldana, recipiente, uma água, né, o recipiente com água, algumas pás que estão ligadas nesse eixo com uma manivela. Né? Então, nós temos aqui vários componentes que compõem esse sistema. Certo? Bom, o que nós temos de mais importante aqui? Nós temos de mais importante que este cara aqui, ó, Joule, ele conseguiu determinar que, através da energia potencial, ela poderia se transformar em energia cinética, podendo se transformar em energia térmica, ou seja, transformação de energia. Basicamente, nós temos aqui que, teoricamente, a energia se transformou de potencial para cinética e térmica. Mas de que forma? Primeiramente, nós temos aqui, ó, primeiro, um peso. Este peso ele pode se mover tanto para baixo quanto para cima, certo? Se um vai para baixo, o outro vai para cima e vice-versa, certo? E vice-versa aqui. Então, esse agora vai para cima e aqui ele pode ir para baixo. Ou seja, então, nessa situação que nós temos aqui, o peso pode se movimentar. Consequentemente, nós temos que essa manivela ela vai girar, certo? Essa manivela vai girar. Consequentemente, girando essa manivela, esse eixo com as pás também irá girar, certo? Então, irá girar e ainda essas pás que estão aqui dentro do recipiente com água, vai começar a movimentar essa água aqui, né? Vai começar a movimentar essa água. Ou seja, movimentando essa água que está aqui dentro, obviamente que eu acabo aumentando a energia cinética das moléculas, das partículas que eu tenho aqui dentro, certo? Ou seja, então nesse caso, nós temos que a energia que era potencial se transformou em energia cinética do movimento, porque conseguiu movimentar essas pás, e por sua vez se transformou em energia térmica, certo? Então vamos ler esse trechinho aqui. A energia potencial gravitacional armazenada nas massas devido à sua altura, ou seja, porque ele tem uma determinada altura em relação ao chão, certo? Converteu em energia cinética nas pás, fazendo com que elas girassem. E, posteriormente, a energia cinética se converteu em energia térmica na água, certo? Então, basicamente, nós temos aqui uma explicação muito legal sobre esse conteúdo de física que nós acabamos de aprender, certo? Então, portanto, agora nós temos várias coisas legais aí para trabalharmos, né? Consequentemente, nos exercícios. Fique ligadinho aqui, se inscreva no canal e continue me acompanhando para mais vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau.